Olá, boa noite, pessoal. Começando mais uma aula da semana com os assuntos que nós separamos para vocês. E essa semana nós vamos falar sobre o essencial para o sucesso do seu filho. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. E eu quero começar. Olá, Celis, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Eu quero começar a nossa live, eu sempre gosto de perguntar se quando você quando você engravidou, eu quero perguntar, oi Bianca, tudo bem? Seja bem-vinda. Quando você, não importa o momento, tá, gente? Importa que você agora é mãe, né? E tá já nesse processo aí, mas eu quero que você lembre dos primeiros dias que você estava ali gerando com aquele bebê na barriga. E se você não é mãe, se você é pai, tá pensando quando a criança gostou da sala, que legal, tu viu? Ficou bom esse fundo, Klaus? Gostou? Então, quando você começou a ser o processo da maternidade ou da paternidade na vida de você, talvez você não estivesse preparado para esse momento da maternidade ou da paternidade, mas você começou a pensar o que vai ser do futuro dessa criança, o que ela vai aprender, o que ela vai precisar ter para ser feliz, ter sucesso. Uma vez, quando logo que a gente começou as aulas e gravar os vídeos, os conteúdos, né? Eu falo vídeo, mas são os conteúdos para o nosso canal. A gente fez uma pesquisa na internet e a pesquisa na internet era assim: o que os pais querem para os filhos? O que os pais pensam e querem e desejam para os filhos? Não tinha a palavra desejam, era só assim: o que os pais querem para o futuro dos seus filhos? E quando eu estava planejando a aula de hoje, eu procurei em outros lugares, né? Eu fiz, sejam todos bem-vindos. Ana, seja bem-vinda à aula de hoje, tudo bem? Eu fiz uma pergunta para você que está aí assistindo a nossa aula. Quando hoje a aula vai falar o essencial para o sucesso do seu filho, o que é essencial para o sucesso do seu filho? A maternidade, ela faz a gente pensar no futuro. Além de contar as fraldas, quando a gente tem um bebê, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pensa é quantas fraldas o meu filho vai usar. Quantas fraldas a criança vai ter. Não sei se você vai pensar, pensou, contou quantas fraldas. Mas além de pensar em quantas fraldas, o que você... as crianças crescem rápido, Klaus, é verdade, e passa rápido. E qual é o essencial na vida dos nossos filhos? Mas o que você pensou para o futuro do seu filho? O que você quer para o futuro do seu filho? E eu tava falando para vocês que logo que a gente começou a gravar os conteúdos aqui, gravar os conteúdos para o Instagram, para o YouTube, a gente tava vendo quais conteúdos os pais se interessavam e desenvolviam e queriam saber. E eu procurei na internet, né? Fiz uma pesquisa. Júnior, convida a Eve para assistir a live de hoje. Muito bem, sejam bem-vindos. Olha só. E eu procurei na internet, eu fiz uma pesquisa dizendo o que nós, pais, queremos para o futuro dos nossos filhos. Dona Eduarda convida as amigas. Raimunda, seja bem-vinda na nossa aula de hoje. O que nós queremos para os nossos filhos? O que você, pai, quer para o seu filho? Pode escrever aí nos comentários o que você deseja para a vida do seu filho. E hoje eu fiz uma pergunta
aqui no Instagram antes da aula, que ela perguntava assim: a alfabetização é algo que abre portas, né? A alfabetização, ela é um dos... Olá, a Bianca entrou pelo Note, tá bom, certo? Então, eu fiz uma pergunta se vocês achavam que a alfabetização abre portas para a vida dos nossos filhos. Mas quando você desejou ter o seu filho, ou se foi, não sei se você programou a maternidade ou não, mas você pensou assim: o que eu quero para essa criança? Quando a gente engravidou da Bia, quando eu engravidei da Beatriz, da minha filha, a primeira coisa que eu queria era que a gravidez desse certo. E aí, depois que a gravidez desse certo, a segunda coisa, sim, abre e depende de nós. Isso mesmo, a criança depende muito de nós. Então, depois que eu engravidei, daí a gravidez deu certo, eu tive uma pré-eclâmpsia, e aí nas últimas semanas eu precisei ser internada e toda aquela coisa, a função de final de gravidez, e a gente não pensava assim muito sobre o futuro da Bia, vou dizer bem a verdade para vocês. A gente queria que ela nascesse, porque eu tinha tido uma outra gravidez anterior e perdido, e a gente queria que desse tudo bem na gravidez da Bia. A gente queria que ela viesse. Então a gente não pensava como seriam os olhos, a gente falava pouco, até junto com a minha família, nós falávamos pouco assim: qual será a cor do cabelo? Eu tinha uma dúvida na ecografia, não sei se vocês tinham essa dúvida também, as famílias, de que se ela tinha cabelo ou não. A gente queria saber se a Beatriz tinha cabelo, olha só. Mas não assim se ela viria com os olhos azuis, como ela veio, ou se ela teria olhos pretos, castanhos, o cabelo ia ser loiro ou moreno. E aí, no final da gravidez, como eu disse, eu tive a pré-eclâmpsia. E na pré-eclâmpsia veio mais um medo, né? Que era de perder o bebê e todas essas coisas. Então, no início da gravidez, até o final da gestação, a gente não pensou muito no futuro mesmo da Bia. A gente queria o bebê. Nós queríamos muito ser pais. Eu queria ser mãe, o Thiago queria ser pai. E a gente estava num momento como família. Minha família queria muito uma criança, né, um bebê, para completar os processos familiares. E então a Bia nasceu. Nossa, quando a Bia nasceu foi uma festa e começaram os desafios da maternidade. E eu lembro que o meu primeiro desafio da maternidade foi amamentar. E aí os primeiros 3 dias foram assim, gente, aquela coisa, né? Assim, amamentação, tudo, até adaptação. A minha irmã foi para minha casa comigo para me ajudar, ela é enfermeira, ela foi para minha casa junto comigo e começou a tal amamentação. E aí no 4º dia de vida da Bia que ela se amamentou, deu certo e deu super certo, ela amamentou até 1 ano e meio. Mas quando a gente começou a pensar assim no futuro, o que vai ser, eu tinha mais medo das coisas da maternidade do que em relação a ela crescer. E o que eu queria para ela, se eu queria que ela fosse advogada, se eu queria que ela fosse engenheira, não tinha isso. Eu tinha muitos medos, e eu não sei se vocês tiveram esses medos, de que eu não fosse conseguir suprir o tempo com ela junto. Que o tempo que eu tivesse com ela fosse pouco. E passando a licença maternidade, eu voltei a trabalhar. E não sei se vocês já sabem, eu trabalhava num banco, isso mesmo, eu trabalhava num banco e
lá era longe da minha casa. Eu levava às vezes 1h30 para ir até o trabalho e 1h30 para voltar até encontrar com ela. Então, e eu, certa de que eu queria amamentar mais de que 6 meses, eu dei assim muito de mim para continuar amamentando. E eu comecei a pensar assim, o que vai ser o futuro da Beatriz com esse tempo todo longe de mim? O que vai ser do crescimento dela, do futuro dela? E tudo isso foi vindo na minha mente, né? O que ela vai precisar quando ela crescer? O que ela vai ter? Aonde que eu vou estar? O que vai acontecer? Como fazer e ser presente nesse momento, estar presente nesse momento. E aí foi vindo os meus questionamentos. O que é essencial para a Beatriz ter sucesso? Olha, é essencial que ela tenha uma boa educação. E o que eu vou fazer para ela ter uma boa educação? É essencial que ela tenha, olha, são muitos desafios, é verdade. Os desafios da maternidade são muitos. E hoje, esse desafio do que é essencial para a vida dos nossos filhos é o que nós vamos falar na aula de hoje. E eu comecei a elencar o que era essencial para a vida da Beatriz. Então, essencial para ela é ter um ensino de qualidade. Essencial para ela para mim, para nossa família, é muito importante valores. Então, eu preciso dar valores religiosos para ela. Aí nós já íamos, né? Mas fazendo rotina com ela para ir à igreja. Então, rotina de leitura, eu lia todas as noites, leio, né? Todas as noites para Beatriz. Então, as coisas que nós fomos separando como família, e isso é importante, sabe? Que aqui em casa eu sempre digo assim, que a Bia é uma criança que ela veio, o nome dela foi escolhido pelo significado que ela trouxe na família, que traz felicidade, mas também eu e o meu esposo, a gente participa 100%, ele participa ativamente do processo dela de desenvolvimento. Então, a rotina, todas as coisas, nós compartilhamos como família. Aí na sua família, né, os desafios, como a Ana falou, eles acontecem, mas é importante que você tenha a sua rede de apoio. E a rede de apoio, oi Antônia, tudo bem? Seja bem-vinda. Os desafios da maternidade, você precisa ter uma rede de apoio. Eu digo que a rede de apoio é a mãe que tem que escolher qual vai ser a sua rede de apoio, porque ela está na maior parte dos momentos com a criança. E hoje até mesmo eu conversava com uma amiga e nós estávamos falando sobre isso, que é essencial na vida dos nossos filhos. Se a nossa mudança, a nossa fase da vida, ela vai mudando e vai acontecendo coisas diferentes. E o que você queria antes de essencial para o seu filho, hoje ele é outra coisa. Pode ser que tenha mudado, que a sua faixa, né, o seu tempo, que eu quero dizer, o seu tempo de vida mudou. Você tinha só um filho, agora você tem 2. Você estava agora nessa segunda gravidez ou na primeira, você se preparou, a segunda veio um pouco inesperada, e assim, ou a primeira você não se planejou e a segunda se planejou. Então vai do momento da nossa vida. Estudiosos dizem que a cada 5 anos as famílias se transformam novamente. Então, se você tem filhos com 5 anos de diferença, você tem uma nova formação, um novo ser se formando novo aí na sua casa, porque você mudou.
5 anos você mudou. Provavelmente esse tempo já deve ter mudado. As pesquisas, a gente já deve estar para 4, 3 anos com a vinda desse novo momento que foi a pandemia. E eu preparei a aula aqui de hoje, a gente tava o essencial, né, na vida das crianças, a gente se desenvolve as crianças diariamente. E para nós, muitas vezes, o que na nossa cabeça antes era essencial, não é mais. E aí você pensou assim, eu precisava ter 5.000 fraldas e tinha que ser de determinada marca. Hoje você só precisa ter fralda. Amanhã você, olha, o meu filho precisava ter tal coisa, mas hoje ele precisa apenas saber tal coisa. Olha, eu queria que o meu filho isso e hoje ele precisa disso. E com a vinda da escola na vida dos nossos filhos, nós temos aqui, peraí que eu tô só achando aqui uma pesquisa que eu queria trazer para vocês, que esse essencial na vida dos nossos filhos, de trazer o que a criança precisa, ele é muitas vezes mais é bom, né? Mas ele é bem mais afetivo do que assertivo. Então, sabe que eu estudei sobre o assunto e eu tava lendo, e tudo que eu leio não tem nada novo sobre o desenvolvimento das crianças, a não ser que diga um único ponto que seja essencial na vida das crianças. Uma única coisa que faz com que as crianças sejam diferentes e tenham sucesso. E na Bíblia fala esse ponto, em livros fala esse ponto, e esse ponto ele tá tão afetivo que ele acaba sendo esquecido algumas vezes. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser bem tratado e ele precisa estar com a cabeça ligadinha em todas as coisas. A história, ela mostra que a maioria dos adultos que foram adultos exponenciais, que foram adultos diferenciados, eles tiveram um fator significativo que deu ali na vida deles, que disse assim, você é isso, era isso que precisava. E o que é que as crianças precisam na maior parte da vida delas? E às vezes também o que eu tô precisando, o que você tá precisando, ou que você sentiu falta, talvez você não tenha tido e hoje você não consiga transmitir isso pro seu filho. Esse é o essencial. E um detalhe também está nos desafios, nas dificuldades que cada criança enfrenta na sua vida, que vai fazer com o desenvolvimento dela. Esses desafios vão ajudar ela a se transformar em um adulto diferente, que vai se tornar eles inspiradores. Eles vão seguir fazendo histórias, eles vão dizer assim, esse é o momento que era isso que eu precisava. E eu assisti, não sei se vocês já viram, um documentário da vida do Bill Gates. E a vida do Bill Gates, o meu esposo resolveu assistir e eu fui assistir com ele. E ele tem uma frase que ele fala assim, o que foi essencial para eu desenvolver, a mãe do Bill Gates era professora de matemática. E ela... Mas já vou contar. Não, espera um pouco. E a história de Bill Gates, ele vai... Seja bem-vinda. E a história de Bill Gates, ela diz assim, que ele foi para a escola
e lá na escola ele estava à frente das outras crianças. É uma pergunta que muitas mães fazem, né? Olha, se meu filho tá à frente, o que que eu vou fazer com ele? O que eu vou desenvolver para o meu filho? O que que eu vou fazer? Olha, ele incomoda na sala de aula. Isso é uma questão que pode deixar as crianças, os outros coleguinhas incomodados nesse momento. O que eu faço com meu filho que tá avançado? Olha, eu diria a professora tem que ajudar e você tem que ajudar também. E o Bill Gates, ele estava adiantado das crianças na sala de aula. E ele chegava em casa, como toda criança que está avançada, dizia: mãe, eu não tenho mais paciência para estar lá na escola. Olha só, eu já aprendi, eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo. Aí, a mãe dele, ela dava mais tarefa para ele quando ele chegava em casa de cálculos numéricos. E ela comprou para ele também um disco de vinil que tinha, que era uma pessoa ditando cálculos e você tinha que fazer aqueles cálculos mentais. Então ele chegava em casa, ele tava lá chateado, a mãe dele dizia para ele: filho, tenha paciência com o que você tá aprendendo, olha, os seus colegas cada um tem o seu tempo, e todo aquele papo de mãe para filho avançado, né? E ela dizia: filho, agora a mãe vai botar aqui teus discos para você ouvir e fazer os cálculos. E ele ficava ali fazendo por horas aqueles cálculos matemáticos nos discos que a mãe dele tinha comprado para ele se desenvolver. E ele fala a determinada frase na gravação do documentário da vida dele. Ele diz assim: a minha mãe foi o fator essencial na minha vida para que eu tivesse sucesso. Sem a minha mãe, eu não teria alcançado aonde eu alcancei. E ele fala isso assim muito nitidamente. E eu, no momento que o Bill Gates falou isso, eu olho para o meu marido e digo assim: viu, Thiago, é uma mãe. E o meu marido olha assim pra mim e diz assim: tá bom, Daniela, é uma mãe. Então, o fator essencial para o sucesso da vida das crianças, ele tá na sua frente e tá aí se olhando no espelho. Eu tô me vendo agora e eu sou o fator essencial para o sucesso da vida da Beatriz. E eu procurei alguns nomes de celebridades, de pessoas que a mãe, eles relatam a mãe como papel essencial na sua vida. Sabe que Madre Teresa de Calcutá, ela foi uma mulher que os pais se separaram depois o pai dela morreu. Ela não teve o pai na vida dela. A mãe cuidou dela e dos seus irmãos. E ela decidiu muito criança quando ela queria o ministério e todo esse desenvolvimento. E ela disse assim: eu vou ser. A mãe dela foi aquela pessoa que apoiou ela para o desenvolvimento do seu ministério. Então, mais uma pessoa que diz que a mãe foi o fator essencial para a vida dela. Eu estava lendo um livro essa semana que ele fala sobre as pessoas de sucesso da Bíblia e estava contando a história de Moisés. E Moisés, os seus primeiros 7 anos de idade, ele foi ensinado pela sua mãe, a sua mãe Joquebede. E nesse livro diz assim: se não fosse os ensinamentos da sua mãe Joquebede, Moisés não teria conseguido, ele não teria tido habilidades emocionais, ele não teria conseguido habilidades práticas para tirar o povo do Egito. Imagina só, Moisés foi um grande libertador no tempo dele. Então, Moisés não teria conseguido tirar o povo do Egito se não fosse os ensinamentos da sua mãe Joquebede. E tem outras pessoas que, além disso, né, elas fizeram, a mãe foi aquele papel essencial na vida deles. E hoje, nós, mães,
Nós nos sentimos como sozinhas, despreparadas, sem apoio. E é verdade, são muitos desafios na maternidade, como a Ana falou. E é importante que, se você não tem filhos, você já trace os objetivos. E você lembre agora quais são os marcos da sua vida em relação à sua mãe. Quando eu falo que é uma aula, e uma aula eu conto muito da minha vida nas aulas para os meus alunos, e eles falam da vida deles. A aula é uma troca, a criança quanto mais fala, ela mais se desenvolve. E eu já contei isso para vocês, eu não queria ser professora. Talvez não, por isso, né? Provavelmente, com certeza, o motivo era que a minha mãe era professora. E o que ela fazia? Ela trabalhava muito, ela precisava sustentar 4 filhas, e ela trabalhava muito, e aí ela passava muito tempo na escola. E eu, como sou a primogênita, eu acabava cuidando das minhas irmãs para ajudar ali a minha mãe nesse desenvolvimento. E eu não queria ser professora, talvez por pensar nisso, de que quanto tempo eu vou dar para minha filha se eu for professora. Mas daí eu tava contando para vocês que quando eu comecei a pensar no que era essencial para a vida da Beatriz, além dela ter uma mãe ser essencial, eu precisava ser mãe. E agora, eu não tô dizendo que você precisa sair do seu trabalho, não estou falando isso. Eu estou dizendo que o meu momento fez com que eu pensasse isso. E eu tô trazendo coisas para que você pense e pense aí qual tá sendo o seu papel no futuro do seu filho, no essencial. Na sua parte de colocar aí o seu filho, você como ativa no desenvolvimento do seu filho como um todo, não só e também no desenvolvimento do processo da alfabetização, que é o meu assunto favorito, que é o meu assunto que eu mais amo falar, é desenvolver a alfabetização, e que toda mãe pode alfabetizar o seu filho. Mas o meu momento, quando eu comecei a pensar ali naquele serzinho, na Beatriz, o que seria essencial para a vida dela, era de que eu precisaria ter tempo de qualidade com a Beatriz. E esse é um dos pilares que eu quero falar para você na aula de hoje. Eu quero falar que o essencial, é ter uma mãe. O filho, toda criança precisa ter uma mãe, mas não adianta apenas ter uma mãe. Nós precisamos ser mães. Então, o primeiro pilar é tempo de qualidade com os nossos filhos. Como que eu poderia ter tempo de qualidade, ser mãe da Beatriz, andando de ônibus 3 horas, ficando 8 horas de jornada de trabalho longe da minha filha? Eu passava 11 horas longe dela, e aí quando eu chegava a ficar com ela, sobrava quase só 1 hora do dia dela ali, e essa hora do dia ainda era indo até a nossa casa, porque eu fazia tudo isso e ainda a gente tinha que ir para casa. Então quase não sobrava tempo com ela. Então como que eu ia ser mãe em tudo isso? A Bia tinha uma mãe, ela tem uma mãe que sou eu, porque eu quis ser mãe. Mas como que eu ia ter tempo de qualidade com ela se eu precisava ficar 11 horas do dia longe dela? Então, o primeiro pilar para o essencial da vida do seu filho é que você, mãe, precisa ter tempo de qualidade com ele. Você precisa ter aquele tempo, e quando no processo de alfabetização, a gente fala muitas vezes sobre isso, a gente chama as mães assim, olha, quanto tempo você tá passando com o seu filho? E aí ela diz assim, eu trabalho muito e tudo. Ok, tranquilo, a mãe trabalhar só que não tem problema. Nós mães precisamos trabalhar. A nossa vida
A vida moderna, ela faz com que a mãe trabalhe. Só que a mãe, ela tem um papel essencial na vida das crianças. Ela é o micro, vamos dizer assim. O que é o macro? Era o pai, né? O sustento, trazer o dinheiro. Só que a mãe é no dia a dia, são nas pequenas coisas. E aí a gente chama as mães para conversar. A gente diz, não tem problema, você trabalha, tudo bem. Só que separa um tempo do seu dia, e isso é a primeira coisa que nós falamos, quando a criança está com dificuldade na alfabetização. Quanto tempo você passa com ele? Olha, eu chego em casa, daí já tem roupa para lavar, louça. Tira 40 minutos sem o telefone, tira 40 minutos sem nenhuma distração e diz assim, filho, agora nós vamos ter o nosso tempo. Os primeiros dias, ele não vai acreditar e ele não vai se acostumar. Ele vai querer fazer outras coisas, vai querer pegar o celular e aí você vai começar a indagar ele, fazer com que ele entre nesse seu momento. E aí você vai mostrando para ele que você está participando da vida dele e que você quer estar com ele. Então, além do essencial ter uma mãe, é ter esse tempo de qualidade com os nossos filhos. E aí você vai separar esse tempo de qualidade para ele. E você vai ficar ali com ele brincando, fazendo as atividades. Não, esse primeiro tempo dos 40 minutos, se você conseguir 1 hora do seu dia na sua rotina, ficar sem ficar com o telefone, algumas mães não conseguem, tem um trabalho, né? Mas se você consegue ficar 1 hora do seu dia ali, nesse momento com o seu filho, desenvolvendo com ele ali, conversa, não comece fazendo a atividade da escola. Porque se você começar fazendo a atividade da escola, ele já vai dizer assim, não tem um tempo de brincadeira, só quer cobrança. A criança, mesmo que ela seja pequena, tenha 3 anos, que ela tenha 2 anos, ela vai escola de novo. Que coisa, que paciência a criança vai ter. Então começa ali brincando, pega os dinossauros, pega os carrinhos, vamos fazer uma pista de corrida e aí, depois da brincadeira, dá o tempo ali de brincar da criança, vai e, filho, o que você acha? Vamos então começar a fazer a atividade da escola? E ele vai com certeza ter mais afinidade, ele vai ficar menos emburrado para fazer o tema da escola. Ou, olha, primeiro a gente chega, aí ele gosta de tomar um banho, você vai lá, coloca a bacia, olha bacia, né, gente? Coloca água na banheira da criança, pega, ou se você quer pegar uma bacia, pega uma bacia bem grande, que nem eu faço aqui em casa, comprei uma bacia bem grande para colocar para brincar. E aí brinca lá, toma o banho, se diverte, relaxa no momento, ou passa numa pracinha, num parque, no caminho de casa para a escola, da escola para casa, né? Se você consegue pegar o seu filho na escola, passa ali e brinca com ele, tenha esses momentos de troca aí com o seu filho. E ele vai sentir que ele não apenas tem uma mãe, ele está com a sua mãe e ela é um pilar para a vida dele. Ela quer desenvolver ele em todas as coisas. E aí você segue, faz a atividade. Então nós já falamos que o essencial para as crianças é ter uma mãe. A mãe é essencial na parte da vida dos filhos. Gente, não tem, é difícil dizer que a mãe é a culpada de tudo, é muito difícil, mas nós somos o fator decisivo da vida dos nossos filhos. E não adianta apenas ser mãe, apenas ter uma mãe, precisa ser mãe. A segunda coisa que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos é a troca emocional. E com certeza isso faz a diferença.
A criança que se desenvolve emocionalmente, ela tá pronta para as próximas etapas da vida. Ela tá pronta para quando entrar esse ano. E por isso as lives nós estamos preparando as crianças e as mães para o processo de alfabetização dos seus filhos. E quando você prepara a criança emocionalmente, você também está se preparando emocionalmente. Você está dizendo para ele que a próxima etapa vai acontecer. E você está falando aqui, ó, na sua cabeça também. A próxima etapa vai ser... tirar a fralda. E olha que é uma coisa difícil. Depois de tirar a fralda, vai ser... ir para a escolinha com 3 anos de idade. Depois vai ser iniciar a escola grande, que eu falo que é a escola normal. Depois é se alfabetizar. E aí você, mãe, tá preparada para esses processos, porque você tá preparando o seu filho emocionalmente para isso e você se preparou junto. Você se desenvolveu junto com ele. Você tá ali, olha, próxima etapa, a minha etapa que eu acabei, que tô terminando com a Bia, é adormecer sozinha. Para a criança entrar no seu processo de alfabetização, ela precisa ter autonomia. E para ela ter autonomia, eu preciso que ela aprenda a adormecer sozinha. Então, o nosso processo agora aqui em casa, nós estamos finalizando, tanto emocional quanto o processo de autonomia, é adormecer sozinha. Faz alguns dias que isso vem acontecendo. Uhul, gente! Olha só, tô muito feliz. Faz alguns dias que isso vem acontecendo. Ontem, ó, e como eles são espertos, as crianças, na parte emocional. Mesmo, a Beatriz tem 5 anos, ó, muito espertinhos. Ontem, eu já fazia alguns dias que eu tava lendo o livro, dizendo, filha, se não dormiu, a mamãe vai levantar aqui, e não estou ficando na cama, vai levantar e você vai adormecer sozinha. Pensa numa coisa boa e dorme. Por quê? Porque eu tô iniciando o processo de alfabetização nela. Não é só o processo de alfabetização, não é só ir para a escola e aprender a ler, gente. O processo de alfabetização da criança, ele envolve a parte emocional. Então, ontem eu disse assim, hoje é o teu pai que vai ler a história para ti. E o meu esposo foi ler a história para ela. Quando daqui um pouco fica um silêncio, eu vou no quarto, tá os dois lá deitados. Eu chamo o meu esposo e digo, ó, o que aconteceu? Não, ela fez uma choradeira que não sei o que. Olha a esperteza emocional, né? Ela foi lá e ó, chorou pra ele, e como ele já não tinha visto os outros dias, ela... vou chorar aqui, ó, tá o meu pai, hoje eu vou dar uma choradinha, vai dar tudo certo. E deu, ela venceu. Então, ela não pode vencer. Eu tenho que ensinar ela a desenvolver. E ela tá vendo a live, gente. E ela deve estar ouvindo e dizendo assim, ô pai, viu o que a mãe tá falando? Então, é essencial que você esteja preparando a criança no emocional. E o emocional da autonomia, da criança fazer as coisas sozinha, ela precisa para se alfabetizar. Isso é essencial para o futuro, para o sucesso dela, para que ela tenha autonomia nos pequenos processos. Quais são os pequenos processos? Dormir sozinha. De manhã, agora, quem tem feito o leite que ela gosta de tomar, ela tá fazendo com maior autonomia. Então, ela tá, ó, crescendo a cada dia. Como que ela tá crescendo? Emocionalmente, ela tá se desenvolvendo emocionalmente. Quem tá dando esse suporte para ela? Sou eu, a mãe. Eu decidi fazer isso quando eu estivesse de férias. Por quê? Porque a minha cabeça, o meu emocional, eu, que sou o essencial na vida dela, a mãe, precisava estar bem tranquila. Então eu disse, olha, quando eu resolver, isso vai acontecer. Quando eu resolvi, aconteceu. A gente desenvolveu o próximo processo. Então você precisa ter na sua mente que quando você decidir, vai acontecer. Quando você resolver seguir os passos, fazer a ordem das coisas, vai acontecer. O seu filho, ele vai dizer assim que nem o Bill Gates,
a minha mãe foi o fator essencial na minha vida para que eu desenvolvesse o que eu sou. E se você quer ser lembrada, eu adoro ser lembrada. E quando eu digo assim para os meus alunos, quando aprendeu a ler, diz que foi a Prof. Dani que ensinou. Que nada, é as mães que ensinam os seus filhos a ler e escrever, porque elas seguem as minhas orientações. Elas não sabem que quando elas me perguntam alguma coisa no WhatsApp, eu tô ali respondendo e dizendo, olha, faz assim, desenvolve assim, faça isso, faça aquilo. Eu tô orientando, né, Bianca? Eu tô orientando as mães pro que fazer, como seguir. E aí eu digo assim, lembra, quando você for, e eu adoro dizer isso para os meus alunos, quando você for, e eu vejo a criança ali, eu imagino que ela vai ser no futuro, né? Quando você for um cientista de sucesso, diga assim, quem me ensinou a ler e escrever foi a Prof. Dani. E ler e escrever é essencial na vida dos nossos filhos. Além, verdade, né, Bianca? Além de fatores que envolvem o emocional, ler e escrever faz parte do desenvolvimento da criança. Você ensinou que você, mãe, pode dar o ponto de partida para qualquer coisa na vida dele. Basta você querer e basta você estar preparada para isso. Olha, obrigada, Bianca, principalmente aos pais. Então, a gente tá aqui para ajudar, orientar vocês, pais, vocês mães, né? Eu sempre falo para a maioria das mães, mas os pais que estejam compartilhando, que nós estamos ali com o todo, né? A mãe, ela precisa retomar esse papel do que ela é essencial na vida do seu filho. Todas nós mães, nós fomos tocadas, posso dizer assim, por uma mãe. Se você não teve a sua mãe, ficou esse momento ali de tristeza, de que você precisa estar trabalhando. E eu gosto sempre de dizer, a primeira infância é onde mais afeta a vida da criança. Então, do 0 aos 7 anos de idade, do 0 aos 6 anos de idade, é onde a criança se desenvolve como um todo. Ela vai desenvolver todo esse processo dela de alfabetização, ela vai desenvolver as suas trocas emocionais e ela vai iniciar o seu processo de alfabetização. Só que ela vai iniciar como? Ela vai iniciar com uma família que acredita, com uma mãe que acredita que ela pode fazer aquilo. Já pensou se ela chega em casa e recebe palavras que não são de incentivo da família? Ela volta, olha, os meus colegas já estão lendo, mãe. E olha, não, é melhor não é nem isso que acontece. Olha aí, meu filho, todo mundo na tua turma já tá lendo, menos tu. O que tá acontecendo contigo? Não tá aprendendo? Não tá prestando atenção na aula? E aí, como é que a criança vai desenvolver? Vai aprender a ler e escrever? Como? Ela vai ficar... se a minha mãe disse isso, eu vou conseguir? Se a minha mãe disse isso, olha, todo mundo tá aprendendo menos tu, guri. Ela precisa de palavras de incentivo. Todo mundo precisa de palavras de incentivo. Não é tão bom quando a gente começa a fazer exercício, e essa é uma prática que eu adoro, uma prática não, essa é uma comparação que eu gosto muito de fazer, é o exercício na vida adulta e a alfabetização na vida das crianças. Quando a gente começa a fazer exercício, alguém diz assim, olha, notei teu esforço, tô vendo, tá saindo os músculos, tá ficando mais magrinha, olha, a barriga diminuiu, né? Olha, meu filho, teus colegas estão lendo, vamos ler aqui pra mim? Então, não compara. Olha, você começou a escola, o que foi na aula hoje? Vamos ler aqui pra mãe, que legal, tá todo mundo aprendendo a ler na sua classe, vamos juntos com a turma, né? Desenvolver, e aí a criança vai desenvolver muito mais
A criança com palavras de incentivo, ela vai desenvolver muito mais. Então, você encontrou o essencial na vida do seu filho, você viu que é você que ele precisa, você trabalhou com ele o emocional dele e você deu palavras de incentivo para o seu filho. Como que ele não vai desenvolver? Como que ele não vai se tornar um adulto diferente no futuro? Quando ele contar a história da vida dele, ele não vai dizer assim, foi aquela professora que me incentivou. Sabe o que ele vai dizer? Foi a minha mãe que fez tudo isso comigo. Hoje eu sou o que eu sou porque a minha mãe me incentivou. Porque a minha mãe disse, filho, não desiste, você consegue. Filho, tenta mais uma vez. Eu sei que vai dar certo. Pode ser que agora não tenha. E muitas vezes vocês podem ficar pensando assim. A minha mãe dizia assim, olha, quando a gente era criança, as pessoas chamavam o filho de algum apelido pejorativo e ela dizia assim, não fala isso que vai incutir na cabeça do teu filho, quando ele crescer ele vai lembrar disso. E eu não sabia que hoje eu ia estar falando sobre isso para vocês. No que vocês incutirem na cabeça dos seus filhos, é o que elas vão pensar no futuro. Se você, a minha mãe dizia, e gente, que eu era orelhuda. Eu tô aqui, o que eu mais tô cuidando quando eu me olho são as minhas orelhas. Por quê? Porque a minha mãe dizia assim, a Daniela cresceu orelhuda. E todas as vezes que eu vou gravar, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, e ela sabe disso, eu não tô falando aqui segredo, né? Se ela vai me assistir, ela tá vendo. Ela dizia, Daniela, a única coisa que crescia eram as orelhas. E aí, então a única coisa que eu tô olhando aqui, gente, é só a minha orelha. Eu só vejo orelha. Eu vejo um monte de orelha aqui. Eu vejo. Eu não tô vendo meu rosto. Por quê? Porque isso é o que eu ouvia, é o que foi incutido na minha mente. Então, o que você incute. Olha, o seu filho é muito acelerado. É verdade, o meu filho é acelerado. Ele demora para dormir. As palavras têm poder, e olha, elas têm mesmo. Então, diga para o seu filho que ele consegue. Diga para o seu filho que ele vai vencer. E diga para você. Muda agora você, eu falei isso semana passada, que nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Quando eu fiz o curso de coaching, o professor dizia assim, você precisa tirar da sua cabeça os seus preconceitos e fazer conceitos novos. Então, se você estava ouvindo que você não conseguia, que na sua cabeça o seu preconceito é que você ouviu quando você era criança que você era um fracassado, que você não conseguia fazer as coisas, você vai e pensa, não, eu consigo, eu vou ser diferente, eu posso mudar. Se eu não tive esse fator essencial para o futuro, para a minha vida, eu quero fazer do meu filho a diferença. Eu quero fazer eu quero ser o fator essencial para a vida do meu filho. Eu quero ter um filho de sucesso. Então, eu preciso ser o fator essencial na vida dele. E você pode fazer qualquer coisa para a vida do seu filho. Você vai desenvolver ele em todas as áreas. Você foi a primeira pessoa, você como mãe, foi a primeira pessoa que ensinou o seu filho a falar as primeiras palavras. Você viu os primeiros passos, você estava ali nos primeiros choros. Você sabe quando ele fala e o choro é disso, o choro é daquilo. Você sabe tudo. Imagina você ensinando o seu filho a ler e escrever. Olha só, que maravilhoso. Você não se sente capacitada para isso? Amiga, não, se sinta capacitada. Você é a mãe, você é tudo na vida do seu filho, você é tudo. Você é aquela que incutiu os maiores pensamentos da vida dele. Então, não se sinta derrotada como mãe, se sinta capacitada. Olha, mas alfabetizar vai ser difícil. Eu não tenho rede de apoio, eu preciso desenvolver o meu filho. Então,
não precisa ter medo, porque eu tô aqui para te ajudar. Para te ajudar em todas as áreas. Eu não tô fazendo aulas semanais porque eu quero crianças diferentes, mas eu quero transformar as mães, eu quero transformar você que tá aí me assistindo e tá vendo, tá participando dessa aula, porque você quer um filho de sucesso. Você quer um adulto quando você diga assim, olha só, tudo que eu não tive, o meu filho teve. Tem um livro que chama O que os meus pais queriam ter lido, ou eu não lembro bem o título, sabiam antes de ser pais, né? De fazer. Então, agora você já sabe tudo que você precisa fazer na vida do seu filho. O que os meus pais queriam ter lido antes de ter filhos. Você tem tanto conhecimento aqui à sua volta, você tem tantas pessoas querendo transformar e nós queremos mudar, nós queremos um mundo diferente. E ao ser mãe, ao ser esse papel essencial na vida das crianças, você pode e vai fazer qualquer coisa. E qualquer coisa inclui alfabetizar o seu filho. E qualquer coisa inclui dizer para ele que ele consegue, por mais que todas as outras pessoas na sua volta digam que ele não consegue. Por mais que todas as pessoas digam que ele é orelhudo e ele não seja isso. E desenvolver a criança é dar o melhor para ela, é dar o seu momento como mãe, é ser o essencial. Se não fosse a mãe do Bill Gates, se não fosse a mãe da Madre Teresa de Calcutá, se não fosse a mãe de Moisés, se não fosse a mãe de Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a mãe de cada um deles, eles não seriam o que eles são. E o seu filho não vai ser aquilo que algo exponencial se não for você. É você. E por isso eu decidi ficar mais perto da Beatriz e ser professora. E isso me trouxe uma outra visão da maternidade, estar mais perto dela. Eu já disse para vocês que eu quis ser professora, por quê? Porque eu ia ficar mais perto da Beatriz, não tinha outro motivo para isso. Eu saí do banco, eu recebi uma proposta para ser estagiária. Eu tinha um cargo, eu poderia me desenvolver de carreira e um casal de amigos nossos disse assim: Dani, tu estão precisando de estagiária ali no colégio, que era um colégio bem perto, era onde eu trabalhava, bem perto da minha casa, da casa da minha mãe, que depois virou minha casa. E aí eles me disseram assim: estão precisando de estagiária, tu quer sair mesmo do banco? E eu falei assim: quero. Então fala com essa pessoa. Eu fui e falei com aquela pessoa, por quê? Porque eu queria estar mais perto da Beatriz. Era só por esse motivo. Eu não sabia que eu queria alfabetizar, eu não sabia o que eu queria da pedagogia, eu queria ficar mais perto dela, passar mais tempo com ela. E não tô dizendo para você mudar a sua carreira, como eu já disse, isso foi a minha mudança como mãe, a minha mudança comportamental e todos os ensinamentos, todas as coisas que eu aprendi antes da pedagogia hoje fazem a diferença na minha vida na pedagogia. Se não fosse administração, coaching e outras coisas, outros cursos que eu fiz, eu não teria toda essa vivência. Então, cada momento da nossa vida, ele tem uma transformação. Imagina você, então agora é o seu momento, você tá ouvindo aqui, você tá adquirindo novos conhecimentos e você quer fazer a mudança na vida do seu filho. O meu filho tá iniciando o processo de alfabetização. Eu sei que para Beatriz iniciar e finalizar com sucesso a alfabetização, ela precisa estar dormindo sozinha para se sentir autônoma, para ela se sentir segura, crescendo, desenvolvendo. Então, ela precisa dormir sozinha, adormecer sozinha. Ela dorme sozinha, ela não adormece. Não adormecia, né, gente? Porque
já passou, agora ela já dorme. Então, a criança, ela tá desenvolvendo seus processos. E quanto você vai ensinando ela a desenvolver esses processos, quem é que vai fazer tudo isso? É você, mãe. É você quando o filho crescer. Por isso que você pode conseguir alfabetizar o seu filho. Você pode desenvolver ele, fazendo com que ele esteja junto com você nesse momento e fazendo ele estar querendo se desenvolver. Olha, eu quero que o meu filho leia, mas eu não estou desenvolvendo ele para leitura. Eu não estou desenvolvendo o meu filho para leitura. Então, desenvolva o seu filho para leitura. Desenvolva ele. E não consigo. Eu já falei isso para vocês, que eu tô aqui para ajudar e apoiar vocês, para que vocês se sintam cada vez mais seguros no processo de alfabetização dos seus filhos. Vocês mães que às vezes se sentem sozinhas, nós estamos aqui, eu estou aqui, e de verdade, quando eu digo que eu vou estar junto, eu vou estar junto com vocês. Eu vou estar junto com vocês nesse processo de alfabetização, porque a mãe, ela é o fator essencial na vida dos seus filhos. E eu lembro na alfabetização da minha irmã Eduarda, que foi aonde a minha mãe, na preferida dela, as minhas irmãs que vão estar vendo isso vão estar adorando eu dizer, olha, a preferida da minha mãe, quando a minha mãe decidiu que a Eduarda ia ler e escrever, a minha irmã leu no outro dia. Isso mesmo, a minha irmã leu no outro dia. E ó, a minha mãe tá assistindo. Comenta aí, mãe, não é verdade? Quando tu disse assim, a Eduarda vai parar de chupar bico, a Eduarda vai ler, a Eduarda leu no outro dia. E a minha mãe já era professora, gente. Isso mesmo. E a minha irmã demorou para se alfabetizar. E ela decidiu que a Eduarda, olha, agora chega, Eduarda, agora tu tá crescendo, tu tem que ler. E a Eduarda leu, foi assim, ó, rapidão. E ó, a Eduarda mesmo comentou, viu, gente? Ó, é verdade, ela disse, viu? Eu lembro, porque eu sou mais velha, né? Então, quando a mãe decide que o filho vai ler, não importa se você tem faculdade, como a minha mãe era, ou como eu sou, não importa se você não tem faculdade, não importa se você sabe ler e escrever muito bem, o seu filho vai ler e escrever muito bem. Isso mesmo que você não saiba, mas você vai incentivar, você vai fazer a diferença na vida dele, porque você é a mãe dele e você é o essencial para o sucesso do seu filho. Então, se você é o essencial para o sucesso do seu filho, tá nas suas mãos hoje aceitar, olha, verdade, incentivei, confiei, estimulei e deu certo. Obrigada, mãe. Olha só, minha mãe deu ali o depoimento dela. Obrigada, mãe. Então, verdade, ó. A mãe incentivou, ela confiou e estimulou a Eduarda e deu certo. Então, se você quer incentivar, confiar e estimular, o seu filho, tá nas suas mãos hoje dizer para o seu filho e adquirir o curso Estuda Meu Filho. Isso mesmo, tá nas suas mãos hoje de você como mãe, um papel essencial na vida do seu filho, se ele ainda não se alfabetizou, adquirir o curso Estuda Meu Filho, que é um curso que auxilia mães e pais no processo de alfabetização. Olha, mas é só para mães? É só para pai? É só para mães? Não. Ele é para todo aquele que acredita, que incentiva, que confia e que estimula o seu filho no processo de alfabetização. E como eu disse, nós mães, precisamos de uma rede de apoio. A minha mãe tinha a professora Márcia como rede de apoio dela lá na escola onde a minha irmã estudava. A professora Márcia foi a rede de apoio da vida da Eduarda e da minha mãe. E hoje eu, Daniela, quero ser a sua rede de apoio para a alfabetização do seu filho. Porque é você que está nas suas mãos o desenvolvimento do seu filho. Ele não pode vir aqui e adquirir um curso. Seu filho não pode.
Ele não pode porque ele não tem cartão de crédito, ele não pode comprar. Quem pode mudar a vida do seu filho é só você. Quem pode transformar o seu filho em um adulto de sucesso é só você. Eu tô falando aqui, mas você pode dizer assim: não, eu não quero. Tá bom assim, eu vou deixar para a escola. Tudo bem, você vai deixar para a escola, também não tem problema. Mas depois, se não der certo, se precisar de uma ajuda, você lembra que eu tô aqui. Que eu tô aqui para ajudar você na alfabetização do seu filho, que tem um curso completo para que você, mãe, para que você, pai, que tá se sentindo aí sozinho no processo de alfabetização do seu filho, olha, a Prof. Dani pode ser sua rede de apoio, isso mesmo. Então, se você tá se sentindo sozinho nesse momento da alfabetização do seu filho, se você tá se sentindo que, olha, a professora não tá dando o devido valor para o que eu tô falando no desenvolvimento do meu filho, você pode hoje adquirir o curso Estuda Meu Filho. É um curso completo desenvolvido para pais e para as crianças e, gente, é por pouco tempo. Nós logo vamos estar lançando um produto novo e esse produto novo ele vai envolver ainda, ele é inovador, não posso contar ainda tudo, mas se você quer ter a oportunidade no curso Estuda Meu Filho, é um curso completo para pais e para mães que querem desenvolver a alfabetização do seu filho, que tem aulas específicas para os pais, para que os pais entendam a alfabetização, e também aulas para o seu filho, com atividades didáticas. E como eu disse, só quem é o essencial é você. O seu filho só vai começar alguma coisa se você disser para ele. Senão, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer assistir vídeo no YouTube, ele vai querer brincar com os amigos e ele quer fazer o que ele gosta. E como você, que você não quer fazer exercício físico todo dia, você quer fazer o que você gosta. Então, esse é o momento de você ser o essencial na vida do seu filho. Aproveita essa oportunidade. O link está lá na bio do nosso curso. Curso Estuda Meu Filho. Ele é um curso feito especialmente para você, mãe, que quer ser e fazer o essencial na vida do seu filho. Então, eu espero vocês na próxima quinta, continuando falando sobre alfabetização, sobre mães e rede de apoio, o que nós mães podemos fazer para incentivar os nossos filhos na área do desenvolvimento escolar, na área do desenvolvimento acadêmico. Eu espero vocês na próxima semana, tá bom, gente? Um abraço, beijo, beijo, fiquem com Deus, até semana que vem, tá bom?